Olá, professor. O nosso projeto é um simulador de robô aspirador que precisa sair de um ponto de partida, a base, e chegar até um ponto de sujeira, atravessando um ambiente que pode ter móveis no caminho, ou seja, obstáculos. Para resolver isso, nós modelamos o ambiente como um grafo implícito, onde cada célula do ambiente é um nó e cada célula tem até quatro vizinhos: cima, baixo, esquerda e direita. Sobre esse grafo, nós implementamos três algoritmos de busca que foram vistos em aula: busca em largura, busca em profundidade e o Dijkstra, para quando o ambiente possui terrenos com custo diferente, tipo um tapete um pouco mais grosso, que vai ser mais lento de se atravessar. Aqui na tela nós podemos ver o ponto de partida sendo o retângulo verde e o ponto de sujeira sendo o retângulo vermelho aqui embaixo. Eu vou fechar aqui a tela, porque o colega vai mostrar mais depois. Bom, antes de falarmos dos algoritmos, nós é preciso explicar como nós representamos o grafo, porque essa decisão ela influenciou todo o nosso projeto. Nós optamos por representar o ambiente como uma matriz de células, em vez de uma lista de adjacência explícita. Ou seja, o grafo ele é implícito, as conexões entre os nós não ficam guardadas em nenhuma estrutura própria, elas são calculadas na hora, a partir da posição de cada célula na matriz. Aqui na tela nós podemos ver o nó do nosso projeto. E aqui vamos passar para a classe grafo. Bom, cada célula sabe a sua posição, a linha e a coluna. Se ela está bloqueada e qual o peso dela. Se o peso é 1, o terreno é livre normal e pode subir para 3, 5 ou 9, simulando um terreno mais difícil de atravessar. Isso é o que diferencia o Dijkstra dos outros dois algoritmos. Ele leva o peso em conta, enquanto o BFS e DFS tratam toda a aresta como peso 1. Aqui na classe grafo, ela, no caso, guarda a matriz de células e tem o método mais importante de toda a modelagem, que é o getVizinhos. É o método que eu estou mostrando agora em tela. E esse é um método que, na prática, gera as arestas do grafo dinamicamente. Em vez de guardar em uma lista de adjacência fixa, nós calculamos os vizinhos válidos na hora, olhando as quatro direções e descartando quem está fora do grid ou bloqueado. Que eu vou mostrar o finalzinho dele. Bom, outra exigência que o trabalho tinha era possuir métricas em tempo real. Então nós aproveitamos a mesma classe grafo para isso. O método contar bloqueadas, que é esse método aqui, ele percorre a matriz e conta quantas células estão marcadas com obstáculo. E o contar conexões ativas, que é esse daqui, ele soma para cada célula livre o tamanho da lista que o getVizinhos devolve. Ou seja, ele reaproveita a mesma lógica de geração de arestas só para contar quantas ainda existem depois dos bloqueios do usuário. Toda vez que alguém clica na grade, esses dois métodos são chamados de novo e os labels da tela são atualizados. E com isso, nós temos o grafo modelado. Eu vou deixar o Caleb agora explicar um pouco melhor como os três algoritmos de buscas usam o getVizinhos para encontrar o caminho da base até o destino. Boa noite, professor. Eu sou José Caleb, aqui junto com o Diego que a gente vai apresentar, né? Eu vou falar aqui um pouco da parte de busca e vou mostrar também a parte ali no finalzinho o sistema rodando. Bom, a gente tem aqui as três, né? Buscar largura, buscar profundidade e o distra, né? Complicado de falar esse nome aí. Mas então, os três seguem o mesmo padrão. A gente recebe o grafo, a célula de início e a célula de destino. E aí depois no final a gente vai ter aqui o resultado busca, né? Que aí ele vai guardar a lista de células visitadas para a animaçãozinha depois e o caminho final encontrado. Né? O BFS e o DFS são praticamente o mesmo algoritmo. O que muda entre eles, né? Aqui, primeiro aqui a gente vai ter uma fila, né? A gente usa uma fila e o DFS ele usa uma pilha, né? Que é esse aqui, tech. É, isso muda completamente a ordem que visita. O BFS a gente espalha e busca em camadas, né? E nível por nível.
E só isso garante o caminho mais curto e o número de passos. Já o DFS mergulha em uma direção até não dar mais, então ele chega até aquele final e depois volta. Então ele acha um caminho, mas a gente não sabe se ele é necessariamente o mais curto, né? Então aqui a gente vai ter aquele que a gente vai descendo, né? Até onde não dá mais e depois a gente volta. E aqui a gente vai vendo e tem uma chance de encontrar um caminho mais rápido. Essa parte aqui resolve um problema que o BFS e o DFS não resolvem bem, que é quando os caminhos têm pesos diferentes. No nosso simuladorzinho, isso representa os terrenos difíceis de atravessar, é, como é um aspirador de pó, né, uma sujeira, algum tapete, alguma coisa que seja um pouco mais grosso ali, mais difícil, e tem os pesos, né? A gente vai de 3 vai para até o 9 se não me engano, é até o 9. Em vez de uma fila pila, a gente utiliza uma fila de prioridade, que é o Priority Query, que sempre devolve a célula com o menor custo acumulado até agora. A gente mantém um mapa de distância que guarda o menor custo conhecido até chegar em cada célula. E sempre encontramos um caminho mais barato para o vizinho. Atualizamos essa distância e é isso que é o processo de relaxamento de arestas, né? Então aqui a gente tem o código, aqui a gente vai receber como parâmetro. Aí a gente vai ter também para a gente conseguir a distância, o anterior, os visitados e a ordem, para a gente calcular também a distância, para reconstruir o caminho aqui. Os três algoritmos compartilham a mesma lógica. Para reconstruir o caminho final. Durante a busca, guardamos no mapa anterior quem descobriu cada célula, e no final a gente parte do destino voltando para célula por célula até chegar na origem. Aí usando esse mapinha, aí depois a gente inverte a lista. E o requisito de tratar a ausência do caminho, se a busca terminar e a pilha estiver esvaziar, sem nenhum caminho de destino, simplesmente devolvemos o resultado busca com a lista de caminho vazia. Então, se tiver tudo vazio, a interface vai checar, e em vez de travar, a gente vai falar destino alcançável, em vez de travar tudo e dar algum erro, alguma coisa assim. Aí agora aqui, rodando, eu vou mostrar aqui como é que funciona rapidinho esse caminho aqui. Deu uma travadinha aqui, tive que cortar um pouco o vídeo, mas só rodei o main, rodando o main, roda, busca tudo certinho, tudo bonitinho, aqui para você vir direto para essa tela aqui. Bom, aqui a gente pode definir o início, que é onde a gente vai sair, que seria a sujeira, que seria o destino que a gente quer puxar, e aqui também tem o peso, né, que a gente poderia colocar aqui, vai até o 9, depois a gente reinicia. Aí a gente pode utilizar o próprio Distra, né, o Distra, né, que é para a gente colocar. A gente pode deixar aqui ó, o passo a passo e executar essa busca. E aí ele vai mandando aqui, ó, e vai passando o passo a passo de cada para onde ele está indo, ou com o menor custo acumulado, e está recalculando o custo para chegar no vizinho para essa rota, né? Então a gente está vendo aqui a atualização de onde que ele está indo. A gente vai fazer aqui essa parte aqui no passo a passo, né, que ele está mostrando aqui, a parte da célula, e no final a gente vai ver aqui qual que seria o caminho melhor, né, o melhor caminho. Quando a gente deixa esse modo aqui, o manual passo a passo, ele fica um pouquinho mais lento mesmo. Quando a gente tira aqui, a gente pode alterar a velocidade dele, ele vai bem mais rápido, mas tranquilinho também, nada demais. Aqui a gente está fazendo aqui o cálculo, não coloquei muito, né, mas só para dar um teste aqui para o vídeo. Isso aqui já funciona normalmente só iniciando o main. A parte de base ali foi feito o swing mesmo, só deixou mais bonitinho. A parte aqui dos testes. E aqui foi o caminho mais leve, né, que ele encontrou. Também tem a parte de teste visual, o caminho livre. E a gente pode executar os testes também, todos aprovados. Então, é isso aqui.